Vim aqui hoje dizer para vocês 3 erros básicos fiscais de quem transaciona criptoativos no Brasil. Primeiro erro, achar que não tem que declarar imposto de renda. Segundo erro, achar que só precisa declarar imposto de renda se vender acima de R$35 mil. Terceiro erro, não ter controle de estoque. Eu acho muito importante essa resposta vir, né? E não só de mim, eu já dei essa resposta aqui antes, que é obrigatório, que não tem choro. Mas eu trouxe um convidado especial, que é o Rafael Steinfeld. O Rafael é hoje o advogado na área de criptoativos mais conhecido aqui no Brasil, né? Eu diria que talvez o mais experiente, né? Ele está nesse mercado há muito mais tempo que vários outros, né? E ele destrincha muito essas questões de legislação específica também dos criptoativos, né? Então eu trouxe o Rafael Steinfeld aqui para responder isso para nós, né, de uma forma jurídica, né, e que para ficar claro para todo mundo que não é uma posição pessoal minha, do Rafa ou de quem quer que seja. Não, é uma questão de legislação, ok? Então eu deixo vocês aqui com o Rafael e o Rafael vai explicar para vocês isso que o Ricardo está nos perguntando, ok? Vamos lá, Rafa, contigo. Olá pessoal, quem fala é Rafael Steinfeld, eu sou advogado especialista em direito tributário e compliance anti-lavagem de dinheiro. Para quem não me conhece, eu já estou há alguns anos aí no mercado de criptoativos, segue lá no Instagram Rafael_Steinfeld. Bom, nosso colega aí respondendo a pergunta dele, ele acabou falando um pouquinho do César Mello, que ele é um advogado criminalista e fala muito sobre armas. Ele tem um canal no YouTube, eu inclusive sigo ele porque eu também sou atirador, então eu sei um pouquinho do que ele acaba falando. Depois eu vou entrar um pouquinho no aspecto porque naquele caso as instruções, portarias e tudo mais, elas são de fato ilegais, e porque no caso do direito tributário não necessariamente, e elas podem sim ser consideradas legais, tá bom? Então, primeiro de tudo que vocês precisam entender é que existem 2 tipos de obrigação no direito tributário. A obrigação principal, que é aquela de você pagar imposto, ou seja, você teve uma renda, você tem uma obrigação principal de pagar o imposto, mas você também tem uma obrigação acessória de declarar o imposto, de enviar uma declaração, ou seja, uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Para se criar uma obrigação acessória, sim, precisa de uma lei, e ela existe, pelo menos no caso da Instrução Normativa 1888 e de outras obrigações acessórias criadas pela Receita Federal, como o próprio DIMOF, que foi criado lá em 2001. E eu vou te falar qual a lei exatamente permite essa criação de instruções normativas, portarias, enfim, de atos normativos criando obrigações acessórias. Vou ler aqui para vocês, é o artigo 16 da Lei 9779, tá bom? Vou ler para vocês aqui. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo inclusive forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável. Ou seja, é uma lei delegando à Receita Federal a criação de obrigações acessórias. Ou seja, pessoal, a Instrução Normativa 1888 é um ato normativo delegado por uma lei, criando uma obrigação acessória onde o contribuinte deve declarar todas as suas operações realizadas com criptoativos naquele determinado mês. Mas, Rafael, e as penalidades impostas pelas instruções normativas, elas são válidas, elas são legais? Sim, pessoal. Considerando ali o princípio da legalidade no direito tributário, todas as penalidades elas devem ser criadas por lei. E sim, existe uma lei para esse caso, tá? A MP, Medida Provisória 2158 de 2001, depois convertida em lei, teve um artigo 57, cuja redação dada pela Lei 12873 de 2013, ela sim cria penalidades para todas as obrigações acessórias criadas pela Receita Federal
por meio daquele artigo 16 que a gente já leu. Mas sim, existe discussão judicial e acadêmica sobre o assunto. Essa delegação que o Congresso Nacional dá ao Poder Executivo, nesse caso aí a Receita Federal, de criar normas, criar obrigações acessórias quando quiser, da maneira que quiser, sem nenhum tipo de discussão, sim, gera discussão e gera muitas demandas judiciais. O problema é que a Justiça tem dado grande causa para a Receita Federal e não para os contribuintes. E não, no caso, não existe ainda precedente quanto à Instrução Normativa 1888, mas diversas outras instruções normativas que criaram obrigações acessórias, inclusive para instituições financeiras, estão aí e não foram derrubadas no Judiciário. Então não é tão simples assim. No caso do Dr. César Mello, que fala sobre legislação armamentista, ali o caso é diferente, porque de fato existem portarias, instruções editadas pelo Exército ou pela Polícia Federal que vão contra uma lei. Então você não pode ter normas infralegais indo contra uma lei, diferentemente do caso aqui dessa legislação da Instrução Normativa 1888, que existem leis amparando ela. Apesar de discussões, mas existe lei e existe jurisprudência favorável à Receita Federal. Então é bem diferente o caso, tá? Então espero ter tirado a dúvida de vocês aí. Eu agradeço o convite da Ana Paula para eu conseguir abordar esse tema. Lembrando que eu tenho uma plataforma, a Fiscochain, que ajuda os usuários a declararem a Instrução Normativa 1888. Então entra lá para você conhecer um pouquinho a plataforma, é www.fiscochain.com.br. Eu agradeço o convite novamente. Fica um abraço, até mais. Gente, voltei. Então essa foi a resposta do Rafael Steinfeld.